Gente, tava falando isso com o Neto agora. Que foi? Tava falando isso com o Neto agora, mas assim, ó, isso que aconteceu aqui, isso é a melhor expressão, é o melhor exemplo da coisa da pessoa que tem a linguagem de amor como presentes. Se você não sabe do que eu tô falando, você precisa ler As 5 Linguagens do Amor, que é um livro que tem cara de ser ruim, jeito de ser ruim, capa de ser ruim, nome de ser ruim, mas é um livro muito bom. Saiba que eu sou tudo contra livros desse tipo, mas esse aqui você tem que ler. E nesse livro ele divide, lá no meu canal no Telegram eu explico sobre as linguagens, né? Eu fiz um resumão disso aqui lá. Pra você ir lá, é só você clicar aqui no link que tá na minha bio e ir lá em canal no Telegram, fuçar lá nas anteriores, tá lá. E ele fala das pessoas terem sua linguagem de amor. E aí ele fala que a gente tem uma linguagem primária e uma secundária, né? E a minha linguagem primária é presentes. Mas ter a linguagem de amor em presentes não quer dizer que a gente gosta de ganhar presente. É o que está no presente que deixa a gente emocionado. Então, assim, a Jo ficou aqui aquele final de semana, a gente conversou horrores, elas cozinharam aqui, ela e a Vicky, a gente teve aquele tempo todo gostoso, eu e a Jo falamos muito de pop e de tudo que tá rolando na cena, e eu falei pra ela que tinha recentemente descoberto Billie Eilish, que eu tava amando, falei isso pra ela. E aí, agora, nessa semana, ela me mandou uma mensagem, ela falou, Bi, entra nesse e-mail aqui com essa senha aqui que eu comprei pra você, a gente comprou pra você assistir o show da Billie. E, gente, isso me emociona, porque não é o preço do negócio, entende? Mas é ela ter prestado atenção nisso. Aí ela viu isso e falou, isso é pra lá, sabe? Esse encaixe. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi sobre esse livro. Eu tava em Blumenau, na casa da Julie, uma amiga minha, nutricionista. E a Julie é uma menina bem estudada, bem fuçada, e o irmão dela também. E aí tava sentada comendo um churrasco com ela, o irmão dela, o pai e a mãe dela, que são umas graças e tal. E aí eles começaram a falar desse livro. E a hora que eles falaram o nome desse livro, eu falei, gente, eu não animo não, eu tenho o maior preconceito com esses livros meio autoajuda e tal. E ela falou pra mim, não, Lara, vou te explicar o que é e você vai ver como esse livro vale a pena e como tem que ler. Então, apesar do título ser ruim, e da capa ser ruim, e da proposta ser ruim, vocês vão ver que o livro é muito, muito bom. Basicamente, o que esse cara fez, o Gary Chapman, o autor desse livro, foi trazer solução para um embate, para um problema que quase todos nós vivemos. Imagino que ou você já esteve nessa situação, ou você já ouviu alguém falar sobre isso que eu vou dizer agora. Mas é o seguinte, o cara chega cansadaço em casa, depois de ter trabalhado o dia inteiro, e aí ele dá um beijo na mulher, vai tomar o banho dele, senta na frente da TV para dar uma descansada, ela vai lá, tenta conversar com ele quer um pouco de paz. E aí ela vai lá fazer o jantar pra ele e tudo mais. E aí ela quer sentar pra jantar com ele quer só comer rapidão na frente da TV e dormir. E aí ela vira pra ele e fala, você não me ama mais, porque você não fica comigo. E na hora que ela fala isso, ele fica chocado. Porque ele fala, como assim eu não te amo mais? Eu trabalhei o dia inteiro pra te prover as coisas. E aí é engraçado porque nessa cena os dois estão tentando demonstrar amor, mas os dois não estão entendendo o amor um do outro. Justamente porque, como esse autor muito brilhantemente colocou, cada um de nós tem uma linguagem diferente de amor. O mais interessante é que ele não fez isso só na divisão que vocês vão ver nesse livro. Depois ele fez isso em outras divisões, do tipo, esse aí é as 5 linguagens do amor. Depois ele fez isso para crianças, para filhos. E conforme eu for contando para vocês como que ele definiu isso, vocês vão ver como faz sentido. Então, basicamente, o que ele diz é, todos nós temos uma linguagem de amor, um jeito como a gente expressa amor. E aí ele conta que algumas pessoas são, inclusive, bilíngues. Elas até falam amor em 2 línguas. Mesmo assim, elas têm uma língua primária e uma secundária. E aí ele dividiu essas linguagens em 5. E são essas 5 linguagens que eu vou descrever aqui para vocês e que vale muito a pena vocês lerem no livro. Ao final do livro, ele tem um questionário para você responder, porque se lendo o livro você ainda não tiver totalmente certeza de quais são suas linguagens, no questionário você tem. Mas uma das coisas que eu sempre digo quando eu falo para alguém ler esse livro, a primeira coisa que eu digo é, não vá direto ao questionário. Porque as pessoas ou vão direto no questionário, ou elas jogam no Google o questionário e vão direto no questionário, e isso não funciona tão bem. O livro é fino, é de leitura muito fácil, e é realmente importante ler sobre cada linguagem do amor, porque existem algumas coisas que, assim, são comuns, costumam acontecer quando as pessoas estão tentando decifrar a sua. A primeira é achar que tem todas.
Quando a pessoa só olha o questionário ou só ouve o resumo, como eu vou fazer aqui para vocês, ela fala, eu acho que eu tenho todas as linguagens, não sei qual que é a minha principal. A outra coisa que acontece é ela achar que não tem nenhuma. Eu acho que nenhuma dessas é a minha. E agora, o que eu faço? E essas dúvidas só acontecem quando a pessoa vai direto no questionário ou se baseia no resumo. Então eu vou contar aqui para vocês um pouquinho de cada uma. Vou contar uma situação que aconteceu na minha família, que para mim foi muito interessante porque mostrou como essas linguagens do amor realmente acontecem. Vou contar qual que é a minha, vou contar qual que é a do neto e vocês ao final disso vão saber um pouquinho mais sobre esse assunto, mas eu recomendo assim fortemente que leiam esse livro. Esse livro eu acabei de consultar aqui na Amazon, ele tá por R$23, não é um livro caro. E realmente constrói muita coisa no relacionamento, não só com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com sua parceira, mas você vai ver que isso também te mostra muito sobre o amor da tua mãe, o amor dos teus filhos, é realmente muito interessante. Então vamos lá, vamos começar. Então vamos lá. A pessoa que tem tempo de qualidade como a sua linguagem primária é aquela pessoa que valoriza a presença. E ela não valoriza só a presença física, né? Só estar ali do lado. Ela quer que a pessoa que ela ama esteja ali do lado, participando com ela daquele momento. Então, assim, a pessoa que tem tempo de qualidade é aquela que, se ela faz uma festa de aniversário e você não pode ir, ela se ressente. Aquilo significa para ela. Não adianta você mandar um bom presente, não adianta você só ligar. Ela vai ser tocada mesmo por você estar lá. Outro exemplo, quando alguém tem tempo de qualidade como a sua linguagem, é aquela pessoa que te chama para assistir um filme, e aí você até senta ali para assistir o filme com ela, mas aí de repente você começa a mexer no teu celular, ou de vez em quando você dá uma levantada do filme, ela vai ficar muito ressentida, porque ela quer que você esteja ali participando daquele momento. Quando eu for contar a situação da minha família, vocês vão entender bastante alguns exemplos, um exemplo melhor sobre isso. A pessoa que tem toque físico como a sua linguagem primária de amor é aquela pessoa que valoriza o carinho, o toque, a coisa do botar a mão. Então, por exemplo, de repente o marido está trabalhando lá no computador em casa e se ele tem toque físico como a sua linguagem, se a mulher passa por ele e coloca a mão no ombro dele ou dá um beijo na bochecha dele, ele lê amor nisso. É aquela pessoa que gosta de abraçar, de tocar. E aí eu sei que você pode dizer assim, cara, eu não sou muito do toque, mas com o meu marido eu gosto. Pode ser que você seja do toque. Mas também pode ser que você seja do toque com todo mundo. Do tipo, você é a pessoa que gosta mesmo de apertar a outra pessoa num abraço, dar um beijo nela, fazer um carinho. Aí assim, olha, o sexo é importante em qualquer relacionamento. Mas para uma pessoa que tem toque físico como a sua linguagem primária, ele é essencial. Então, para a pessoa que tem o toque físico, a falta de sexo não é só uma coisa do momento ou uma coisa da idade, é uma demonstração de que o amor está acabando. E o interessante é assim, uma das formas de você descobrir qual que é a sua linguagem, caso você se identifique com todas ou com nenhuma, é você pensar se o contrário daquela linguagem te dói demais. Por exemplo, para todo mundo, uma agressão física é uma coisa muito séria e muito terrível. Mas para quem tem toque físico como a sua linguagem, a agressão física é a morte. E aí lógico que eu não estou falando de uma agressão física no casal, lembrando que isso em nenhum momento é aceitável. Mas eu estou dizendo assim, uma briga física entre irmãos, por exemplo, para quem tem toque físico, isso é uma coisa completamente devastadora. Essa ideia de pensar no contrário também vale para as outras. Por exemplo, tempo de qualidade. Eu, por exemplo, não tenho tempo de qualidade na minha linguagem do amor, nem na primária e nem na secundária. Então o negócio para mim não me importa você estar aqui do meu lado, não é isso que me demonstra amor. Então o contrário não me demonstra falta de amor, entende? Não me remete falta de amor. Você não vir ao meu aniversário, você não estar do meu lado, não é uma coisa que me pesa. A mesma coisa o toque físico, como não é a minha linguagem, se você não me abraçar, não me tocar, isso não me remete falta de carinho. Aliás, como eu sou bem pouco do toque, eu já me sinto completamente desconfortável se fica me tocando. Claro que isso não quer dizer que eu não gosto de receber um abraço, claro que não quer dizer que eu não gosto de receber um beijo. O que quer dizer é que eu não consigo conviver com uma pessoa que não é o meu cônjuge, meu parceiro, me tocando o tempo todo. Agora, uma pessoa que tem toque físico, ela tem apreço por essa demonstração de carinho através do toque. Aí a gente chegou em presentes. Presentes é a minha linguagem primária. Então, como que é para a pessoa que tem presentes na linguagem primária? Não tem nada a ver
com o valor do presente. Aliás, eu vou mostrar para vocês como, na verdade, o valor do presente pode estragar o presente de alguém que tem essa linguagem. Que é o seguinte, eu que tenho presentes como a minha linguagem, o que passa na minha cabeça quando alguém me traz alguma coisa é o seguinte, essa pessoa pensou em mim quando ela não estava comigo. Eu vejo isso como amor. Então, se de repente eu estou conversando com você e aí eu deixo escapar na conversa que eu gosto muito de astromélias, daquela flor, astromélia. E eu deixo escapar assim à toa. Aí um dia você tá andando assim pela rua e você vê uma casa com um vasinho de astromélia, você pede para tirar uma e você me traz. Isso para mim é o auge da demonstração do amor. Porque você me trouxe um presente que tem a ver com algo que significa para mim. Então, para as pessoas do presente, como linguagem de amor, o presente do dia do aniversário, o presente do dia das mães, do dia do casamento, do dia dos namorados, do aniversário de relacionamento, ele significa muito. Mas, de novo, não é que ele significa porque ele foi caro, muito pelo contrário. Só para você ter ideia de como não tem a ver com o preço, se, por exemplo, o Neto, que é meu marido, se no dia anterior ao meu aniversário, no dia anterior, então eu faço aniversário 17 de novembro, se no dia 16 ele vai lá numa loja e compra uma bolsa caríssima e me traz no dia seguinte, isso não vai ter valor para mim. Porque na minha cabeça, ele fez isso na véspera, ele nem pensou sobre o presente, ele só foi lá e comprou um negócio caro, porque ele pensa que tipo, como o presente não é da linguagem dele, ele não entende, ele pensa, se eu der um negócio caro já vai resolver. E aí vai ter um valor zero. Porque como o presente é a minha linguagem, o que importa para mim é a pessoa pensar sobre isso. Então eu lembro muito que na época que eu tinha Snapchat e que eu mostrava muito minha rotina, muito. Eu lembro de uma vez que eu tava de manhã tentando assar uns pãezinhos low carb e aí eu não tinha uma forma. E eu filmei e falei, puxa, não vou assar na forma porque eu não tenho, vou assar aqui num pratinho. E naquele dia eu fui trabalhar à tarde e uma paciente minha que tinha assistido o meu Snap me levou uma forma de presente. Eu nunca esqueci isso. Isso foi a coisa mais amorosa que já aconteceu pra mim. Porque ela pensou sobre aquilo, se dedicou a ir lá comprar uma forma. E aí assim, qual que é o valor da forma? Poxa, a forma é um negócio barato, né? Deve ter custado 10, 15 reais. Mas o ato dela pensar, se preocupar, sair de casa, comprar a forma, embrulhar e levar pra mim é uma completa expressão do amor. Bom, palavras de afirmação é uma outra linguagem que eu não tenho, mas que o Neto tem. E aí eu precisei aprender a demonstrar amor nessa linguagem, porque não é natural para mim. Então assim, dentro das linguagens, vocês vão ver no livro que ele também fala que cada linguagem tem o seu dialeto. Então, dentro de palavras de afirmação, tem dialetos diferentes. Então, por exemplo, tem a pessoa que tem palavras de afirmação como linguagem de amor, mas o negócio dela é palavras de afirmação de incentivo. É aquela pessoa que tem que ouvir, vai, você é bom, você consegue, eu acredito em você. São aquelas palavras de incentivo. As outras pessoas têm um dialeto das palavras de afirmação do desafio. Que é aquela pessoa que gosta de ouvir, cara, você não vai conseguir fazer isso. Porque daí ela se inspira. Se eu fosse colocar como que funciona pra mim, palavras de afirmação, seria desse segundo tipo. Já o Neto não. Ele não gosta da ideia de alguém duvidar dele. Ele prefere ser incentivado. Ele gosta de ouvir, vai, você é bom, você funciona, eu sei que você pode. A pessoa da palavra de afirmação também é aquela pessoa que precisa ouvir eu te amo, eu gosto de você, eu tô aqui todos os dias. Para quem tem essa linguagem, se você fala eu te amo hoje e amanhã você não fala, para ela amanhã já não tá valendo mais. Então você precisa constantemente falar eu te amo, eu tô aqui. E é interessante porque assim, como essa é a linguagem do Neto, ele tende a demonstrar amor na linguagem que ele conhece. Nós todos fazemos isso. Então, no começo do nosso relacionamento, por exemplo, eu dava muito presente pra ele. Eu pensava muito nos presentes que eu queria dar. Eu via o que ele estava precisando, o que ele queria. E pra ele isso não significa muita coisa. Da mesma forma, ele tentava me expressar com palavras de afirmação. Então, o Neto é o cara que manda mensagem quase todos os dias falando, tô pensando em você, eu te amo, você tá feliz? Eu tô feliz com você. Então, assim, apesar da gente ter essa coisa de demonstrar, todo mundo tem, de demonstrar na sua própria linguagem e tá tudo certo, só que a gente tem que tomar cuidado para não demonstrar só na nossa linguagem. Porque por mais que você demonstre na sua linguagem, o seu cônjuge só vai entender, de verdade, quando você demonstrar na dele. Então, da mesma forma que eu tive que aprender a usar palavras de afirmação pro Neto, ele teve que aprender a usar o presentes para mim. Como eu falei ali no toque físico,
A gente descobre também qual que é a nossa linguagem quando o contrário dela machuca demais. Então, para a pessoa que tem palavras de afirmação como a sua linguagem principal, você xingar, você falar besteira naquela hora do calor da discussão é uma coisa complicada, porque a pessoa tende a guardar aquilo. É difícil para ela se livrar daquilo depois. E aí a gente chega na quinta linguagem, atos de serviço, que é a minha secundária. E eu vou te dizer que por muito tempo eu disse que era a minha secundária, acreditei nisso, mas às vezes eu sinto que ela é minha primária. Atos de serviço é o seguinte, é aquela pessoa que demonstra o seu amor resolvendo e fazendo as coisas para os outros. Então, por exemplo, se eu acordo e falo pro Neto, nossa amor, hoje eu tenho que passar no banco, preciso ir no correio, tenho que passar no supermercado e tenho essa louça aqui para lavar. Se de repente eu tenho um dia muito complicado, não consigo fazer 3 dessas coisas e o Neto faz para mim ele me ama. Isso é demonstração de amor. Então, se eu tenho, por exemplo, lá uma gaveta para consertar que tá ali há muito tempo e eu não tô conseguindo tempo para chamar alguém para consertar, e de repente se o meu cônjuge, meu parceiro, meu companheiro vai lá e conserta a gaveta para mim aquilo é amor, porque ele demonstrou através de atos de serviço. Então é aquela pessoa que fala assim, você não me ama, você nunca nem tira o lixo, você nunca nem arruma a cama. E aí a outra pessoa que não tem atos de serviço como a sua linguagem vai ficar confusa, porque ela vai falar, mas gente, o que tem a ver? Eu falo que te amo todo dia, o que eu preciso tirar lixo? Entendem a confusão que acontece? Quem tem atos de serviço, lê amor na dedicação do outro em atos por ele. E aí da mesma forma, de novo, a gente pode ver se não é isso ou se é isso seu, pensando se o contrário disso te machucaria muito. Então, por exemplo, vamos dizer que o Neto tivesse atos de serviço como a sua primária e ele trabalhasse e eu ficasse em casa. De repente, se ele chega depois de um dia de trabalho e na casa eu não fiz nada, não lavei uma loucinha, não arrumei um jantarzinho, não fiz nada, ele vai pensar que eu não o amo, entende? Então, o contrário do atos de serviço machuca demais uma pessoa que tem isso como sua linguagem. Então, a situação é a seguinte, deve fazer já um ano e meio, talvez 2, que faleceu na minha família um tio que todo mundo gostava muito. O tio Vlad, ele era engraçado, ele era companheiro, ele era festeiro, ele era uma companhia maravilhosa, todo mundo gostava dele. Só para vocês terem ideia, eu vou contar uma curiosidade que eu nunca contei. Quem me segue pelo Instagram e me vê meus stories, você já reparou que quando eu vou mostrar uma comida ou quando eu vou comer alguma coisa, eu faço um barulho assim, ó, sabe, pra falar que tá gostoso? Esse era o tio Vlad que fazia. E ele era muito conhecido por fazer esse barulho e eu peguei dele. E aí, o tio Vlad, ele é meu tio porque, na verdade, ele era meu tio-avô. Então, ele era irmão da minha avó paterna. E aí, um dia, o tio Vlad faleceu. Ele ficou doente, faleceu muito rápido, em questão de dias. E quando eu tive a notícia de que ele faleceu, veio, né, uma mensagem, olha, o tio Vlad faleceu, nós vamos fazer um velório e tudo mais. Essa situação do velório do tio Vlad deixou muito clara a linguagem de amor de muita gente na minha família. Pense assim, a minha avó, a irmã dele, a linguagem da minha avó, a principal linguagem dela é tempo de qualidade. A minha é presentes e atos de serviços. Então, quando eu fiquei sabendo que o tio Vlad morreu, eu liguei para tia Leslie, a mulher dele, e falei, tia, o que precisa? O que precisa ir pro enterro? Porque eu tava bem longe, né? Falei, precisa que pague o caixão, precisa que pague o funeral, você precisa de uma coroa de flores, o que você quer, tia? O que você quer, eu vou dar. Porque eu demonstro carinho dando presentes e fazendo serviços. O meu pai é a mesma coisa, meu pai é atos de serviço 100%. Então o meu pai se ocupou de ir atrás do banho, de arrumar o velório, de ir lá pagar o que tinha que pagar, tirar o que tinha que tirar, porque ele demonstra carinho assim. Só que a minha avó é tempo de qualidade. Então minha avó ela olha o meu pai fazendo isso e eu fazendo isso e pode pensar, gente, como que o Alexei e a Lara são frios? Em vez deles só virem aqui, ficar com a gente e abraçar, eles estão preocupados com a coroa de flores ou com o enterro. Mas por quê? Porque nós dois estávamos demonstrando carinho na nossa linguagem. A minha avó estava querendo o carinho demonstrado na linguagem dela. Então, por ela, ninguém precisa correr atrás de nada com tanto afinco quanto precisa estar lá, dar um abraço, ficar ali. Teve quem na minha família tem linguagem de amor como palavras de afirmação e que ficou muito sentido de não receber uma mensagem, da gente não falar,
olha, sinto muito, que pena, nós estamos muito tristes, mas nós estamos aqui. E entenda, o fato da gente não falar isso não quer dizer que a gente não esteja. Só quer dizer que a gente não está demonstrando isso na linguagem de quem quer receber palavras de afirmação.